Pessoal, bom dia. Nós vamos começar agora uma aula de soldagem, tá? Relembrando que a gente já falou nas aulas passadas, né? Em sala de aula, do cuidado que a gente tem que ter, né? Quando manusear alguma coisa de oxigás, tá? Lembrando que o cilindro, tá? É um vaso de pressão. Tem muita pressão ali dentro. Então eu botei ilustrações de alguns acidentes, tá? Que ocorreram com oxigás, tá? Então vocês estão vendo aqui meu cilindro completamente danificado devido a alguma explosão. Aqui é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Isso aqui vocês veem que é uma explosão que ocorreu dentro de um recinto, tá? E esse recinto ficou praticamente acabado. Acabado. Vocês estão vendo aqui também outro acidente, tá? Outro tipo de acidente. O soldador estava ajustando a pressão do regulador de oxigênio. Tinha óleo em suas mãos e havia um vazamento de oxigênio na conexão da braçadeira da mangueira, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês, tá? É super importante, tá? Essas questões de segurança quando você está trabalhando de soldagem, tá? Não é brincadeira, tá? A gente tem que levar tudo isso, tá? Essas questões de segurança quando vai manusear ou trabalhar com algum elemento de soldagem. Então vamos entrar agora, tá? Vamos entrar agora em soldagem por arco elétrico, tá? E vou parar justamente naqueles pontos onde realmente deve ser bem explicadinho, tá? Onde não tem que ser bem explicadinho, eu vou passar direto. Então, soldagem a arco elétrico, né? É um processo muito empregado em praticamente todos os tipos de indústria. Isso a gente já viu lá no começo da matéria, né? Que a soldagem é utilizada em todo tipo de indústria. Todo tipo de indústria, a soldagem é utilizada. Como soldagem de fabricação ou como soldagem de manutenção, né? Soldagem arco elétrico, processo soldagem por fusão, tá? Uma fonte de calor gerada por um arco elétrico. Nós vamos ver agora como é gerada, né, essa fonte de calor. Então, relembrando, né? Relembrando, toda a matéria é constituída por átomos, né? Esses átomos, né? Eles são prótons ou elétrons, né? Com carga positiva ou negativa. Estão sempre se movimentando em torno do núcleo do átomo, né? Nos materiais metálicos, né? Elétron mais distante do núcleo pode escapar e deslocar entre os vizinhos. Olha só, esse aqui é importante, tá? Quando, na presença de uma tensão de elétron, esse elétron chamado de elétron livre assume um movimento ordenado, tá ok? Ordenado, que dá o nome de corrente elétrica. Por isso os metais são bons condutores de eletricidade. Então isso aqui é importante saber, tá? Para entender, né, por que, né, que acontece a soldagem por arco elétrico. Corrente contínua, quando os elétrons se movem sempre numa mesma direção, e corrente alternada é quando os elétrons ora estão em uma direção e ora estão em outra direção. Eles mudam o sentido, né, de direção em cada espaço de tempo. Então, arco-soldagem é formado quando uma corrente elétrica passa por uma barra de metal, né, que é o eletrodo, que pode corresponder ao polo negativo, e o metal base, que pode corresponder ao polo negativo. Então você dá uma DDP, tá? Dá uma diferença de potencial entre seu eletrodo e o seu metal base, tá? O mais comum é o seu eletrodo ser o polo negativo e o seu metal base ser o polo positivo. O que vai acontecer? Vai ter uma transferência de elétrons, tá? Do polo negativo para o polo positivo, tá? E esse bombardeamento, tá? Esse bombardeamento de elétrons no seu metal base vai haver aqui uma emissão de calor muito grande, né? A temperatura cresce, há uma emissão de calor muito grande, e aqui na superfície do seu metal base ele vai fundir, né? Vai se derreter. Eu não gosto muito de usar essa palavra derreter, que não é uma palavra técnica, né? Ele vai fazer a fusão superficial do seu material, e junto com a fusão
do seu eletrodo, né? Que aqui vai estar tudo em uma alta temperatura, tá? Em uma alta temperatura. Vai haver a fusão tanto do eletrodo quanto do seu metal base e eles vão se fundir, tá? Vai formar a poça de fusão e essa poça de fusão, ao se solidificar, vai formar o seu metal de solda, tá? Seu material de soldagem. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar. Tá, uma coisa importante para falar, né? Para você ter, né, uma passagem de corrente elétrica, você tem que ter uma resistência, né? Você tem que ter uma resistência. Se você não tiver uma resistência, seu material vai entrar em curto. Aqui nossa resistência simplesmente é o ar, né? É o ar entre o eletrodo e o seu metal base. E lembrando que o eletrodo nunca toca o metal base. Tá? Se o eletrodo tocar o metal base, você acaba com essa resistência. Você vai ter um curto, né? Vai ter um curto-circuito e o seu eletrodo vai ficar grudado no seu metal base, né? Grudado no seu metal base. Vocês já devem ter visto alguma coisa, algum fio, né? Alguma coisa que tem entrado curto, né? Daquela fagulha, né? E normalmente um fica colado no outro, certo? Então nunca o eletrodo pode colar, né? Pode ficar junto, né? Pode tocar o seu metal base. Ele só toca na hora que você tem que abrir o arco elétrico. Abrir o arco elétrico, você tem que trabalhar com ele, né? Numa posição um pouco acima, né? Para formar o arco, né? E não dar um curto-circuito, né? E você manter essa resistência aqui do ar, né? Entre o eletrodo e o seu metal base. Os elétrons livres formam a corrente elétrica que percorre o espaço, né? Entre a peça e o eletrodo a uma velocidade tal que acontece um choque violento, olha o que a gente falou, né? Um choque violento entre os elétrons e os íons, né? Quer dizer, o meu eletrodo vira um canhão de elétrons, né? Atirando os íons negativos diretamente sobre os íons positivos. Esse choque ioniza o ar, facilitando a passagem de corrente elétrica, né? E um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Quer dizer, o próprio ar, né? A partir do momento que você há aquele bombardeio, né? E os íons ficam ali no ar entre o metal base e o seu eletrodo, ali forma um local de ionização, onde facilita a passagem de elétrons. A gente já falou isso lá no começo, né? Para dar origem ao arco é necessário que exista uma DDP, né? Que você vai dar uma direção, né, para os seus elétrons em um único sentido de caminhamento, né, dos elétrons, né? Então os elétrons vão caminhar num único sentido, em uma única direção. Lembrando que quando você tem a carga alternada, ora os elétrons estão num sentido e ora os elétrons estão no outro sentido. Né? Quando você tem a corrente contínua, né? Quando você tem os elétrons sempre andando no mesmo sentido. Quando você tem a corrente alternada, ora os elétrons andam num sentido e ora os elétrons andam em outro sentido. Depois que o arco estabelecido, a tensão cai. O metal fundido é transferido para a peça em uma poça de fusão. Nós também já falamos sobre isso, né? Você tem a fusão tanto do eletrodo quanto da superfície do seu metal base. Então ali cria uma poça de fusão. Ali em alguns segundos, né? Alguns décimos de segundo, aquilo fica líquido, né? Toda aquela poça de fusão fica líquida, ok? Então ela vai se solidificar, vai se resfriar e vai se solidificar. Atualmente, o processo de soldagem ao arco elétrico revestido é usado na indústria navais. Né? A gente já falou sobre isso, né? Estou sendo um pouco repetitivo. Né? Nós vamos usar esse processo de arco elétrico em todo tipo de indústria. Tá? Acho que é o processo mais utilizado na indústria, é o processo de arco elétrico. Então, fonte, né? Nossa fonte de energia, né? Ela é responsável por transformar a energia da rede, que é de alta tensão e baixa intensidade de corrente, em energia de soldagem caracterizada por baixa tensão e alta intensidade de corrente. Então, nosso aparelho de soldagem, né? Ela vai transformar
a nossa corrente, né, em baixa tensão e alta intensidade de corrente. É justamente para melhorar aquele bombardeamento de elétrons, né, que nós temos, né, do eletrodo para o seu metal base. Nós temos que ter uma alta intensidade de corrente, né? Oferecer uma corrente de soldagem estável, possibilitar a regulagem da tensão de corrente, permitir a fusão de todos os diâmetros de eletrodos compatíveis com o equipamento usado. Então, é muito importante, na hora que você for fazer a soldagem, você escolher o eletrodo correto. Você escolhendo o eletrodo correto, não só para fazer a soldagem no seu metal base, como também a máquina, você vai fazer com que esse eletrodo, né, se funda, né, mais rapidamente, né, se funda melhor e faça melhor a sua poça de fusão. Então nós temos três tipos, né? Três tipos de fontes se enquadram, né? Os transformadores fornecem corrente alternada, e os transformadores retificadores, né? E fornecem corrente contínua. Quando se usa corrente contínua, na soldagem temos polaridade direta, na qual a peça é o polo positivo, o eletrodo é o polo negativo, ou a polaridade inversa, dependendo do tipo de soldagem que você quer fazer, né? Se você quer fazer uma soldagem com maior penetração, então você bombardeia direto em cima do seu metal base, tá? Você vai ter uma emissão de calor muito grande ali no seu metal base, você vai ter uma emissão de calor muito grande e vai ter uma fusão maior. Quando você trabalha com eletrodo, né, negativo, você tem uma fusão maior do seu metal base. Você está bombardeando direto, né, direto em cima do seu metal base. Então você vai ter uma penetração maior, né? Você vai formar, né, o local onde vai fazer a soldagem maior. Quando você tem o contrário, né, o seu metal base que bombardeia, né, você inverte a polaridade, né, você inverte a polaridade. Seu metal base é que vai passar a bombardear o seu eletrodo. Então o que vai haver? Vai haver uma emissão de calor maior no eletrodo. Então o eletrodo vai se fundir mais rápido, ok? E você não vai ter uma penetração tão grande. Certo? Então você vai ter uma maior deposição em cima do seu material base e uma pouca penetração. Tá? Se você for trabalhar com corrente alternada, você vai ter uma média, né? Porque ora o seu eletrodo vai ser negativo e ora o seu metal base vai ser negativo. Então vai variar o bombardeamento. Ora vai ser do eletrodo e ora vai ser do seu metal base. Então você vai ter uma média, né, entre muita penetração e muita deposição. Pessoal, se vocês não estão conseguindo entender bem, mande, né, as perguntas, né, no grupo, né? Vou ver se eu consigo entrar para o grupo para vocês me mandarem as dúvidas. Eu consegui tirar essas dúvidas, tá bom? Então vamos começar a falar de eletrodo revestido, né? Eletrodo revestido também é uma soldagem, um tipo de soldagem por arco elétrico, né? O eletrodo ao se fundir precisa de algum tipo de proteção. É o que a gente já tem falado, né? Desde a última aula eu passei um vídeo, né, de um processo de fabricação onde trabalhava, né, o material trabalhava em brasa, né, e a gente via a oxidação do material acontecendo, tá bom? Então, para você ter a soldagem, quando você tem uma emissão de calor muito alta, né, e o seu material naquela região onde está tendo a soldagem, você vai ter mais ou menos, né, o material em brasa, mais ou menos não, você vai ter o material em brasa, né, você tem uma oxidação muito rápida. E para não haver oxidação, você tem que ter, né, algum tipo de proteção, né, para evitar a contaminação da poça de fusão pela atmosfera. Quer dizer, a atmosfera não pode reagir em cima da sua poça de fusão, para não haver oxidação muito rápida e sua solda, né, não colar, né, não grudar no seu metal base, tá? Porque havendo oxidação entre o metal base e a poça de fusão, né, entre o material de soldagem, aquele material de soldagem ele vai se destacar do seu metal base.
Essa contaminação pode ser, por exemplo, né, maior contaminação que a gente tem, que a gente já falou, né? Maior contaminação vai ser pelo oxigênio, tá? Oxigênio. Oxigênio vai formar óxido. Então, a maior contaminação que a gente tem é o oxigênio. A gente pode ter também uma contaminação pelo nitrogênio, né? Que pode formar um ácido, né? Pode formar um ácido e haver corrosão na sua superfície, tá? Mas a maior tipo de contaminação é por oxigênio, tá? Vai com que a junta soldada apresente propriedades físicas e químicas prejudicadas. A gente já viu isso, né? Naquele filme que eu passei para vocês, nós vimos isso, né? A formação, vou ver se eu consigo colocar esse filme, tá? Do YouTube no grupo também, para vocês reverem esse filme da formação da oxidação. Aqui nós vimos, né? Aqui nós temos o eletrodo, nós temos um bombardeamento, né? Um bombardeamento dos elétrons, tá? E há o que? Uma fusão do seu eletrodo, e esse eletrodo transfere o material dele, né? A partir do momento da fusão, transfere o material dele para o meu metal base, tá? E esse produto, né, que a gente usa, né, que é o nosso revestimento, que vai vir a proteger, né, que vai vir a proteger o nosso metal base da oxidação, ele forma uma escória, tá? Ele forma uma escória. E essa escória tem que ser o quê? Tem que ser retirada após a soldagem, tá? É como se fosse uma sujeira que fica em cima da nossa do nosso cordão de solda, tá? É fusão, porque o revestimento ele se funde junto, né? Ele se funde junto com o nosso com o nosso eletrodo, tá? Com o nosso eletrodo, e também funde e se junta, né, ao metal de soldagem, né? A poça de fusão ao metal de soldagem. O eletrodo, tá? O eletrodo, tá? É revestido, é constituído de um núcleo chamado alma, que pode ser ou não da mesma natureza do metal base. A maioria dos eletrodos, tá? Eles têm a mesma característica, né? Ou uma característica muito próxima do nosso metal base. É justamente para você se lembra daquela nossa primeira aula, né? Para ver a coalescência, né? Entre o eletrodo e o metal base. O que é coalescência? É uma união. Você não vai ser tipo uma colagem, né? Você vai ter o mesmo material a partir do momento que ele se solidifica, você vai ter como se fosse um material único, tá? E na região de soldagem, aquilo que a gente já falou, né? As propriedades mecânicas são iguais ou melhores do que o seu metal base, tá bom? A gente vai ter uma zona, né? Ao redor, né? Ao redor da nossa soldagem, né? Que vai ser uma zona termicamente afetada, né? Vai ser um pouquinho mais frágil do que o resto do material. Então, aqui diz, né, se o material a soldar é um aço de baixo carbono e baixa liga, a alma será de aço com carbono, um aço efervescente. Se o material for aço inoxidável, então sua alma será de baixo carbono. Se for necessário soldar ferro fundido, a alma será de níquel puro ou liga de ferro, níquel, de ferro fundido, de aço. Tá ok? Então, sempre na hora de soldar, seu eletrodo vai ter características iguais, tá? Iguais ao seu metal base ou característica muito parecida com o seu metal base, né? O revestimento, né? Agora a gente está falando do revestimento. Nós vamos ter a alma e por fora da alma, tá? Por fora da alma, nós vamos ter o revestimento. Por fora da alma, a alma. Por fora da alma, nós vamos ter esse revestimento. Então, esse revestimento é composto de liga e desoxidantes, tais como ferro silício, ferro manganês, estabilizadores de arco, formadores de escória,
materiais fundentes, tal como óxido de ferro e óxido de manganês, de materiais que formam a atmosfera protetora, tal como dextrina, carbonatos e celulose. Então, aqui são vários itens de proteção, né, que o revestimento, né, assume, né, reduz a velocidade de solidificação. É muito importante isso, né, porque na hora que você tem a formação da escória, né, ele faz com que a sua solda, a sua poça, né, sua poça de fusão, ela demore a se solidificar. Então a escória também, né, ela tem esse tipo de função, né? A escória não é só para proteger, mas também faz com que a poça de fusão demore a se solidificar. Quanto mais tempo, né, demorar a se solidificar, melhor vão ser as características mecânicas do material, tá? Então é uma função da escória, tá? Dessa escória, tá? Reduzir a velocidade de solidificação por meio da escória, proteger contra a ação da atmosfera e permitir a desgasificação do metal de solda por meio da escória. Então, essa é a principal ação, né? É a principal função, né? A principal função, né, do seu revestimento é essa, tá? É proteger contra a ação da atmosfera, né? Evitar que forme óxido, né? E que oxide a região de soldagem, tá ok? É principal, né? Facilitar a abertura do arco elétrico, estabilizar o arco elétrico, introduzir elementos de liga e desoxidar o material, facilitar a soldagem, guiar as gotas de fusão em direção à poça de fusão, isolar eletricamente a soldagem de chanfros estreitos e de difícil acesso, a fim de evitar a abertura do arco em pontos indesejáveis. Então, nós temos aqui diversos tipos de eletrodos que vocês podem usar, né? Dependendo do tipo de material ou do tipo de polaridade que vocês vão usar. Depois vocês dão uma olhada, tá aí na apostila. Vê se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar para mim, né? Só mandar mensagem para mim que a gente tira a dúvida. Aqui uma classificação dos eletrodos, né? Quando você tem classificação no eletrodo, né? No eletrodo vem a classificação A5 é um aço carbono, A5,3 alumínio e por aí vai. A5,21 revestimento alba tubular com carbono de tungstênio, tá? Então, pela classificação que vier no eletrodo, você sabe qual tipo de eletrodo você está trabalhando. Então aqui a classificação dos eletrodos, daí você dá uma olhada depois na apostila, não é difícil, tá? A letra E, que vem no começo, significa eletrodo para soldagem. Os dois primeiros dígitos, que também pode ser 3, indicam o limite mínimo de resistência à tração, né, do material. E ele deve ser multiplicado por 1000. Então vai ver aqui 2 algarismos, né, ou 3 algarismos, e vocês multiplicam por 1000 e vocês vão ter a resistência em PSI, tá bom? Então aqui é a resistência do eletrodo. O dígito seguinte indica as posições de soldagem, né? Todas as posições, posição horizontal, posição vertical descendente, tá? Então aqui eletrodo, aqui é a resistência, né? E aqui posição de soldagem. Número 4 vai de 0 a 8, né? É tipo de corrente que você vai empregar, penetração do arco, natureza, né? PSI, né? A gente já sabe, né? É uma medida inglesa, né? Equivalente à pressão, né? Medida de pressão. Daqui depois vocês vão ler, né? Tipo de corrente, tipo de arco e tipo de revestimento que usa, né? Em cada tipo de posição, de 1 a 8. E o número 5, né?
de letras e números nem sempre utilizados que podem indicar a composição química do metal de solda. E cuidado com o eletrodo, né? Eu sempre chamo muita atenção, né, para isso, né? Que quando você for trabalhando em indústria mecânica, né, de repente vai ter muitos alunos aí que já trabalham com indústria mecânica, vocês vão ver que ocorre uma série de acidentes. E normalmente é o próprio operador, né, que é o responsável, né? Aquela frase que eu digo, né, que não pode ser passada por coordenador, né? Peão é a imagem do cão. Então você pode fazer uma merda, ele vai fazer. Então a gente, quando está na indústria mecânica, supervisionando, né, como chefe de equipe, a gente tem que sempre olhar essas recomendações de segurança, tá? Porque acontece acidente, né? A gente, na nossa vida prática, né, a gente vai ver uma série de acidentes, e esses acidentes vão marcar muito a vida da gente. Então, se a gente puder evitar isso, né, a gente deve evitar. Então, cuidados com os eletrodos, né? Então, eletrodo, em caso de choque, queda, se o eletrodo for dobrado, parte do seu revestimento pode ser quebrado, deixando exposta a sua alma. Então, a gente não deve, quanto mais for um serviço assim de qualidade, né? Você não deve trabalhar com eletrodo danificado, tá? O eletrodo caiu, danificou, você separa aquele eletrodo, tá bom? Você não deve trabalhar com aquele eletrodo, separa o eletrodo. A gente sabe que na vida prática muitas vezes não acontece isso, né? Você tem pouco material para trabalhar, então você é forçado, né, a trabalhar com eletrodo ruim, tá? Mas teoricamente, né, teoria, uma coisa é prática, outra coisa é teoria. Você não deve trabalhar com eletrodo quebrado, tá? Não deve. Às vezes até lá no laboratório a gente até trabalha com eletrodo quebrado. Nós vamos estar com toda a roupa de segurança, né? E nós de repente vamos pegar um eletrodo quebrado, está aí em cima da bancada e vamos tentar abrir um arco elétrico. Tudo bem. Mas na vida prática, vocês não devem trabalhar com eletrodo quebrado, tá? Ó, que falou, né? O eletrodo danificado não deve ser usado em trabalhos de responsabilidade. A absorção de umidade também pode comprometer. Então, seu eletrodo, ó, estou fornecendo embalagens fechadas. Tem que sempre ficar em local seco, tá? Se você puder, antes de utilizar o eletrodo, né, você botar o eletrodo numa estufa para tirar toda a umidade do eletrodo, melhor ainda, tá? Não trabalhe com eletrodo quebrado, danificado, ou que você saiba que tem muita umidade. Isso, com muita umidade, você vai ter uma dificuldade enorme de abrir seu arco elétrico. Vai ter uma dificuldade enorme de abrir seu arco elétrico. Então, se possível, colocar sempre o eletrodo antes de iniciar o trabalho dentro de uma estufa. Se você tiver que tirar aquele eletrodo, levar, né, para fazer um trabalho externo, sempre colocar, né, embalagem fechada adequadamente para pegar o menos de umidade possível, tá? Evitando choques, tá? Evitando choque dentro, em cima do seu eletrodo. Uma vez aberta a embalagem, esse eletrodo deve ser guardado em estufas especiais para esse fim. Os eletrodos revestidos devem ser manuseados e guardados de acordo com as instruções dos fabricantes. Então, pessoal, para a aula não se estender muito, né? E eu consegui botar esse vídeo no YouTube, que eu jogo esse vídeo no YouTube, do YouTube eu jogo para vocês, tá? Então a gente tem que ter aulas pequenas, tá? Eu vou encerrar agora essa aula, tá? E daqui a pouquinho eu vou fazer outra aula, tá bom? Então vou desligar agora para mais daqui a pouquinho a gente continuar.